O filme Divertidamente 2 é muito bom, só que existe um problema em que quando nós consumimos uma obra, o autor às vezes coloca alguns elementos que eles só podem ser desvendados por pessoas que já têm um certo conhecimento prévio. Um dos exemplos é o idioma francês, já que o nome do tédio inicialmente seria ennui. Mas e daí que seria ennui? Bom, essa é uma expressão francesa para um sentimento que se manifesta fisicamente como uma queda de energia e sonolência generalizada, ou seja, a sua percepção pode mudar de acordo com o seu conhecimento prévio. Vamos então apresentar as coisas mais conhecidas sobre o filme Divertidamente 2, indo para as menos conhecidas. O meu nome é Guilherme e um dia eu serei psicólogo. E no vídeo de hoje desvendaremos o iceberg do Divertidamente 2. Novas emoções. As principais novas emoções apresentadas em Divertidamente 2 são a ansiedade, inveja, tédio, vergonha e tivemos a nostalgia também brevemente. As novas emoções foram adicionadas para refletir os desafios emocionais que a personagem principal, Riley, enfrenta durante a adolescência, como novos amigos, lidar com a timidez, o medo de errar e as mudanças na relação com os pais. A intenção era mostrar como essas emoções mais complexas podem afetar o equilíbrio emocional de um adolescente. É uma desculpa também, ou então um retcon, para mostrar o motivo pelos quais essas emoções não estavam no filme anterior, já que no filme anterior nós não fomos apresentados a nenhuma dessas emoções, mesmo com o filme tendo mostrado a mente do pai de Riley e da mãe de Riley, que em tese era para ter a ansiedade ali. Ou então, na cabeça daquele garoto que acabou ficando assustado ao interagir com Riley, já que ele não interagia muito com meninas. Mas é um retcon muito bem feito porque ele faz sentido, já que dá pra se dizer que aquele garoto, por não interagir com meninas, na verdade estava lidando com um desafio que você não tem uma resposta para aquilo e o seu cérebro ainda nem conseguiu desenvolver um mecanismo para lidar com aquela nova demanda, que acaba o deixando sem resposta, também baseado no estudo de que essas emoções seriam mais complexas e, portanto, não estariam presentes em crianças. Então, a ideia dessas emoções estarem presentes dentro do indivíduo, mas se manifestarem de formas diferentes, como por exemplo, nesse filme nós fomos apresentados a essas novas emoções e quando mostrou o cérebro do pai e da mãe, aí sim a ansiedade de cada um apareceu, e ela apareceu como sendo um personagem que aparece de vez em quando e não um que está na sala de comando. E faz mais sentido se aprofundarmos mais ainda, porque os pais da Riley têm um relacionamento estável, então faz sentido eles terem o controle, entre aspas, do cérebro deles, não deixando a ansiedade assumir o controle. A mudança para a adolescência. De acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, o surgimento de novas emoções na puberdade de Riley, no Divertidamente 2, poderia ser explicado por algumas características do estágio operacional formal, e se inicia por volta dos 11 e 12 anos. Durante a puberdade, o cérebro adolescente desenvolve mais capacidades para o pensamento abstrato e hipotético. Isso permite que o indivíduo imagine mais facilmente problemas futuros e seja mais acessível às comparações com os outros, contribuindo para o surgimento de emoções como ansiedade e inveja. Com o pensamento operacional formal, Riley se torna mais consciente de seu lugar no círculo social e das opiniões dos outros sobre ela. Tanto que nós vemos aquela interação dela com as amigas que irão se mudar de escola, em que ela começa a ter um novo comportamento acerca de suas velhas amigas, o que nos mostra essa mudança. A puberdade é um período de construção da identidade. Riley precisa lidar com as mudanças biológicas e sociais, questionando quem sou eu e como os outros me veem. Esse processo pode gerar sentimentos como ansiedade e vergonha. O processo de crescimento e a transição da infância para a adolescência podem provocar um luto emocional. A nostalgia surge como uma expressão desse luto, oferecendo um refúgio emocional e uma sensação de segurança, por mais que isso seja bem breve. Outra característica do estágio operacional formal é a maior intensidade emocional. As emoções de Riley se tornam mais fortes e voláteis, com picos de alegria, tristeza, raiva e medo mais pronunciados. Isso nos é mostrado quando as emoções apenas encostam no antigo painel de comando, que agora responde de forma muito intensa, como por exemplo, apenas um toque de uma emoção faz com que a pessoa já haja muito impulsivamente. A ansiedade tomando controle, eu nem preciso dizer então como está representando tudo isso. E eu sei, o Jean Piaget hoje em dia ele é muito desconsiderado ou então revisitado porque ele tem esse pensamento do estágio de
desenvolvimento humano, como se fosse, você tem aqui a fase 1, a fase 2, a fase 3, e hoje em dia se entende um conceito mais complexo, que eu também utilizo esse conceito, mas eu não posso me esquecer desse avanço do Piaget, obviamente, que é um desenvolvimento mais do indivíduo em si. Podemos ter crianças que elas não conseguem desenvolver a escrita até determinada idade. Isso não quer dizer que ela tenha necessariamente um transtorno mental ou alguma coisa, mas às vezes ela pode ter desenvolvido outra característica mais cedo que as outras crianças. Então, quer dizer, você não pode ficar julgando, por exemplo, essa criança tem que até essa idade alcançar determinado feito. Se ela não conseguir determinado feito, então quer dizer que ela tá quebrada. E claro, também não tô dizendo que é para usar isso como desculpa para professores que não sejam eficientes, mas que os indivíduos, eles se desenvolvem em tempos diferentes. E é por isso que a educação deve levar isso em conta. Papel da ansiedade na vida de Riley. A ansiedade assume um papel central na vida de Riley à medida que ela entra na adolescência. Com a transição para o ensino médio, a ansiedade surge como uma nova emoção na sala de controle mental de Riley. Ela representa os medos e preocupações, além de incertezas típicos dessa fase da vida. Ela reconfigura as convicções de Riley e altera sua percepção de si mesma. Inclusive, esse negócio de convicção é muito interessante, e a forma como eles representaram o fluxo de consciência dentro da mente de Riley também, pra mim, foi demais. Enfim, voltando, a Riley passa a imaginar os piores cenários para o seu futuro, o que afeta seu comportamento e bem-estar emocional. A ansiedade entra em conflito com as emoções básicas já estabelecidas, que seriam as 5 emoções básicas, tirando surpresa, como eu já disse em outro vídeo, que é a surpresa, que ela não está aqui representada, mas nós temos a alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, perturbando o equilíbrio mental de Riley. Isso gera uma sensação de caos e confusão. Apesar de sua natureza perturbadora, a ansiedade também desempenha um papel positivo ajudando Riley a se preparar para os desafios e evitar consequências prejudiciais. Quando equilibrada, ela se torna uma aliada. Ao longo do filme, Riley aprende a lidar com a ansiedade, entendendo que todas as emoções têm seu lugar e devem trabalhar em conjunto, em vez de travar uma batalha do tipo o vencedor leva tudo. Além disso, a resposta corporal, entre outras coisas, da Riley, que ela tem no final do filme, no meio do jogo de hóquei, eu achei muito bem feita. Conflito entre a ansiedade e a alegria. As duas durante o filme têm um conflito constante, refletindo os desafios emocionais que Riley enfrenta durante sua transição para a adolescência. A ansiedade, com sua natureza inquieta e preocupada, entra em choque direto com a alegria, que busca manter um bom humor e felicidade constante em Riley. Enquanto a alegria quer que Riley seja sempre feliz, com um adendo que agora ela sabe lidar um pouco melhor com a tristeza, a ansiedade a impede de relaxar, gerando tensão. As duas emoções travam uma verdadeira batalha pelo controle da mente de Riley. A ansiedade tenta tomar o lugar da alegria, perturbando a ordem emocional estabelecida, e isso gera um caos interno na protagonista, que se sente confusa e desorientada. O conflito entre a ansiedade e a alegria se reflete diretamente no comportamento de Riley. Ela oscila entre momentos de euforia e momentos de preocupação excessiva, afetando suas relações sociais e seu desempenho escolar. Ao longo do filme, ela aprende que não pode simplesmente eliminar a ansiedade, mas sim encontrar um equilíbrio saudável nas emoções. O cérebro possui sistemas emocionais distintos que podem entrar em conflito. O sistema límbico, incluindo a amígdala, está envolvido no processamento de emoções negativas como a ansiedade. Já o córtex pré-frontal está associado a emoções positivas como a alegria. Quando esses sintomas entram em conflito, pode haver um desequilíbrio nos neurotransmissores envolvidos. A ansiedade está ligada a níveis elevados de cortisol e norepinefrina, enquanto a alegria depende de dopamina e serotonina. Um desequilíbrio dessas substâncias contribui para o conflito emocional. A ansiedade tende a direcionar a atenção para ameaças e perigos, enquanto a alegria busca focar nos aspectos positivos. Esse conflito atencional pode levar a interpretações distorcidas da realidade, exacerbando o conflito emocional. Para lidar com o conflito, o cérebro utiliza estratégias de enfrentamento. A alegria tenta manter o foco no positivo, enquanto a ansiedade busca evitar perigos. Quando
quando essas estratégias entram em conflito, pode haver uma paralisia na tomada de decisão. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Se você tem alguma crítica, pode deixar aí nos comentários. E entenda que esse canal tem esse objetivo de trazer conhecimentos da psicologia, entendendo o ser humano e a própria psicologia como um iceberg, como algo que se apresenta de uma maneira inicialmente, mas que existem muitas outras camadas que ainda não foram apresentadas ou não são visíveis, por enquanto. Simbolismo das cores das emoções. O uso das cores para representar as diferentes emoções é um elemento central no Divertidamente 2. Cada emoção principal de Riley é associada a uma cor específica carregada de simbolismos. Eu sei que as emoções no filme elas usam roupas de outras cores, porém cada emoção tem uma cor principal. A alegria, que é amarelo, eu acho que é a mais evidente, que a cor amarela ela simboliza a felicidade, o otimismo e a energia positiva. Ela é a emoção dominante na maior parte da vida de Riley. A tristeza é simbolizada pelo azul, pois ele evoca sentimentos de melancolia, reflexão e profundidade emocional. O medo é representado pela cor roxa, que simboliza a apreensão, a insegurança e a preocupação. A raiva é simbolizada pelo vermelho, uma cor associada à intensidade, à paixão e à energia explosiva. O nojo é simbolizado pelo verde, que simboliza a repulsa, o julgamento e a rejeição. A cor laranja é usada para representar a ansiedade em Divertidamente 2, pois o laranja é uma cor altamente estimulante e energética, evocando emoções como entusiasmo, atividade e movimento. Tanto que o laranja é derivado do vermelho. O laranja também ele se destaca por chamar a atenção, refletindo como a ansiedade se torna uma presença dominante na mente de Riley. O vergonha é representado utilizando rosa, porque o rosa é uma cor suave, delicada e reservada. Ele pode simbolizar esses sentimentos de timidez, portanto, também vulnerabilidade e constrangimento. A cor verde água é utilizada para representar a inveja, já que é uma cor normalmente associada a sentimentos de ciúme, desconforto e insegurança. Lembrando que o verde água, obviamente, é derivado do verde. Percebam como essas cores elas estão associadas a outros sentimentos que o Riley já tinha. Mas não só isso, como podem ser traços de que essas emoções também são semelhantes. É uma coisa muito interessante que nesse filme, o medo ele fica questionando para a alegria. A ansiedade ela teria um plano, a alegria não tem um plano, não sei o que. E eu fiquei olhando para aquilo no filme e eu achei genial. Porque existem algumas teorias que dizem que a ansiedade seria uma derivação, ou então ela nasceria, entre aspas, do medo. Continua assistindo que o próximo tópico vai fazer você olhar para esse filme de uma forma totalmente diferente. Anatomia das emoções. Não abordaremos aqui a anatomia, digamos assim, da noradrenalina, nem da dopamina, e nem do cortisol e etc. Por mais que seja um detalhe mínimo, é interessante citar aqui no vídeo. Você já percebeu que a inveja é a menor emoção no painel de comando? Bom, isso aconteceu porque a ideia dos criadores do filme é que ela fosse representada inicialmente como uma espécie de dinossauro, ou então um lagarto cinza, que seria muito pequenininho, mas a partir que conseguisse as coisas que queria, ele iria ficar cada vez maior. Como nós vimos, essa ideia acabou não se tornando uma realidade, já que ela foi representada por essa emoção pequenininha. Bom, mas tem algo muito interessante, é que ela tem os olhos maiores que qualquer outra emoção, que faz muito sentido por ser a inveja. Tem até aquela expressão olho gordo que me deu uma memória aqui de Zorra Total, mas enfim. Ela ter os olhos grandes simboliza muito que ela vai conseguir acabar olhando para mais coisas que ela quer adquirir e etc. Além de que você pode perceber no filme que por ela ser muito pequena, ela tem muita dificuldade de subir no painel. Então, quando ela tá no painel de comando, ela fica por muito tempo, porque ela já fica lá em cima mesmo. Já a emoção vergonha seria a maior dentre todas, porque a vergonha torna coisas pequenas em coisas maiores. Por exemplo, algo pequeno como cumprimentar uma pessoa pode se tornar algo que vai afetar a sua vida por completo, porque se você não cumprimentou aquela pessoa da maneira correta, agora virou algo incrivelmente grande na sua mente. Inicialmente a cor do vergonha seria um azul e ele teria as bochechas rosas quando ficasse, obviamente com a sua emoção, mas isso complica na
hora de fazer a animação, fora que acharam que esse azul mais escuro com esse rosa mais vivo nas bochechas não combinaria tanto. Na verdade, é por isso que o Vergonha também, ele pega e usa o moletom dele cobrindo o corpo inteiro, para que a gente não veja as bochechas dele e para que elas não precisem ser animadas, que foi uma ideia bem perspicaz. Outra característica da Vergonha é que sempre que ele tem essa explosão do seu próprio sentimento, ou seja, ele tenta esconder algo por conta da vergonha, ele se joga e aí ele acaba mostrando o cofrinho dele porque ele se jogou. Logo, por mais que ele tenha tentado esconder algo, ele acaba mostrando. Assim como quando ele pega e tenta esconder o seu rosto, mas o seu nariz fica à mostra. Além de que o Vergonha, ele na hora de se comunicar, ele faz uns grunhidos assim que não dá pra entender direito. Teorias psicológicas sobre o desenvolvimento emocional. Algumas teorias que nós podemos ver que inspiraram o filme foi uma que eu já citei, que é a do Jean Piaget, já que a puberdade, na teoria dele, marca a transição para o estágio das operações formais, no qual o pensamento abstrato, hipotético se desenvolve. Isso explicaria o surgimento de emoções mais complexas em Riley. A teoria das emoções básicas de Paul Ekman, que muitos aqui devem o conhecer por conta do Metaforando, já que o filme retrata as emoções básicas, com exceção da surpresa. Teoria do processamento emocional de Ledoux, a representação da sala de controle mental de Riley e o conflito entre as diferentes emoções evoca a teoria de Joseph Ledoux sobre o processamento emocional no cérebro. O filme mostra como as emoções podem entrar em conflito e perturbar o equilíbrio, exigindo integração. A classiquíssima teoria da inteligência emocional de Goleman. O arco narrativo de Riley demonstra a importância da inteligência emocional. Isso se reflete nessa teoria, já que o filme ele mostra como Riley precisa aprender a reconhecer, compreender e regular suas emoções de forma adaptativa para lidar com os desafios da adolescência. E a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson. A jornada de Riley em Divertidamente 2 reflete o estágio de identidade versus confusão. Riley precisa encontrar seu senso de identidade e pertencimento durante a transição para a adolescência, enfrentando crises emocionais. Dessas aqui, acho que, pelo menos aqui no Brasil, a do Paul Ekman, além de, obviamente, na psicologia como um todo, a do Erikson e do Piaget são as mais conhecidas. E a do Goleman também é, acho que, bem conhecida, mas só que acho que entre essas aqui ela é menos conhecida. Nós não vimos nem a ponta do iceberg. Se você gostaria que eu continuasse esse vídeo, comente iceberg. Sabe, no Divertidamente 2, eu achei que eles deram um foco muito grande na ansiedade e não conseguiram falar muito das outras emoções. Mas eu entendo também porque é algo bem difícil escrever um roteiro, mas é algo mais difícil ainda compreender a ansiedade. Então, se você quiser ter apenas um vislumbre do que é a ansiedade, veja o iceberg da ansiedade. Não esquecendo que esse vídeo é uma continuação do inacreditável iceberg do Divertidamente. Muito obrigado por todos que apoiaram aquele vídeo. Fico grato por você ter assistido até aqui e fiquem com Deus.